E aí, beleza? Tô aqui para gravar o tutorial, então vamos lá. Primeira coisa que eu fiz foi colocar a imagem de fundo. Depois escrevi um texto em branco, mas pode ser de uma cor desde que não seja muito escura. E agora eu posiciono o meu texto onde eu quero e eu vou fazer ele emergir do fundo como se ele fizesse parte, harmonizando. Então posiciono aqui, eu posso alinhar ele aqui se eu quiser. Vou pressionar Shift e mover ele para cima. Vou botar ele aqui na parte clara, vai dar para ver bem. Primeira coisa que eu faço, pressiono Ctrl. Veja que o mouse mudou. Ó. Nesse momento o mouse está sem o Ctrl. No momento que eu pressiono Ctrl, ele me mostra que ele vai criar uma seleção baseado na layer que eu cliquei. Então, se eu clicar aqui, ele cria uma seleção no formato do texto. Eu vou clicar na camada de baixo e vou clicar Ctrl J para duplicar. Como eu tinha uma área selecionada, ela só duplicou a área selecionada. Então, eu vou pegar essa área selecionada e vou adicionar um Drop Shadow, que é uma sombra. Simplesmente vou definir o valor que eu quiser. Já coloquei, normalmente ele vem com 120, eu já coloquei 135 como padrão, porque é uma preferência minha. E agora eu vou mexer nos efeitos do texto. Tanto faz clicar aqui se ele for imagem. Vou clicar aqui para abrir a Layer Style. Aqui eu vou clicar em Blend Options e colocar Overlay, mas eu posso clicar aqui também na direita, mas eu vou fazer tudo por aqui porque eu vou utilizar mais essa janela. A partir do momento que eu coloquei em Overlay, ó, tá normal de novo. O texto está branco, coloquei em Overlay e ele criou uma subcamada no fundo. O que o Overlay faz? Ele pega a cor original do teu arquivo e ele transforma ela transparente, só que ela realça a cor por onde ela passa. Então, como eu coloquei branco, ela vai criar um plano transparente, mas que deixa o fundo mais claro onde ela está, porque ela está branco. Se eu pintasse a fonte de amarelo, ele ia misturar esse amarelo com fundo azul e ia ficar com o mesmo fundo, só que mais esverdeado. E assim por diante. Se eu colocasse vermelho, ele ia ficar um pouco mais roxo, mas ele não ia deixar de ser transparente. Ele é como se tu tivesse um sulfilme em cima do teu BG, do teu background, do teu fundo. Então, aqui eu posso adicionar mais um blend mod só para dar uma fortalecida pequena na sombra, porque quando você realça a parte de trás sem aumentar muito, entendeu? Sem fazer muita coisa, você só realça ela um pouco para aumentar o contraste e assim você ter uma definição maior da própria palavra, tá? Inner Shadow não, porque aí tu estraga o efeito. Pode usar um Outer Glow, só que aí que vem o esquema. Quando tu mexe no Outer Glow, tu vai fazer uma palavra brilhosa, tu cria uma palavra com brilho. Pode ser, por exemplo, se tu for fazer uma palavra com efeito de neon, alguma coisa assim, você vai usar. Mas o meu caso aqui eu quero que essa imagem ela harmonize com o fundo. Então você pode olhar isso aqui e achar que ele não tem nada a ver, mas agora se eu fizer isso aqui, você percebe que o Outer Glow ele misturou com o fundo. E aqui ele pode estar um pouco enuviado, mas a minha intenção aqui, ó, é perceber que aqui com 0 de opacidade eu tenho umas partes mais escuras
que podem dificultar a minha leitura. No momento que eu faço aqui, ó, eu vou nivelando essa parte escura no meu próprio texto e equilibrando a escuridão da imagem com o efeito de Underglow. Então o meu interesse não é fazer uma palavra ter brilho, é usar o brilho de efeito para amaciar, para criar uma nuance na coloração do texto e deixar o texto mais visível. Tu pode usar isso também no Inner Glow. É óbvio que o Inner Glow, como ele não, diferente do Outer Glow que ele espalha para toda a área externa, o Inner Glow ele atua só na área interna, então ele é mais difícil de mexer. Então tu vai usar uma opacidade bem baixa nele, no caso, tu vai deixar ele quase transparente, não vai ajudar muito, mas em alguns casos pode ser necessário se o contraste for muito grande. A partir daí, eu tenho um overlay. Quando eu coloco duas overlays, por ela ser transparente, ela vai cada vez ficar mais forte até ela saturar a imagem demais. E aí ela vai ficar branco. Tá? Qual que é a moral aqui? A moral aqui é conseguir realçar ele sem queimar ele. Ó, dá pra colocar algum contorno. Color Overlay é uma sacada muito interessante, porque tu pode usar um texto pintado de branco para formatar ele, depois tu pode alterar a cor aqui sem alterar a tua cor de escrita de texto. Então quando tu criar um novo arquivo, quando tu criar uma nova camada de texto, ele vai se manter branco. Só esse aqui vai ficar vermelho aqui no caso, ou qualquer outra coisa. É aquilo que eu falei, se eu colocar Overlay, ele vai misturar o vermelho com o azul do fundo, mas ele não vai deixar de ficar transparente. Então, aqui tu pode testar vários tons, desde o próprio branco até o azul. O cinza não vai fazer nada, o preto ele só vai escurecer a imagem, ele vai dificultar, não é o que a gente quer uma transparência maior. Eu só estou ativando isso aqui para tornar isso mais claro. Satin tu cria mais sombras, né, dá uns efeitos que são melhores aplicados quando tu tem um objeto 3D, não é o nosso caso. Gradiente, se quiser fazer algum efeito que também é melhor aplicar no 3D, pattern também é a mesma coisa. Então tá, eu tenho o efeito que eu quero, eu posso de repente usar um soft light para clarear mais ainda. Agora o Outer Glow que eu dei no primeiro, quando eu dupliquei esse segundo, ele clareou demais. Então nesse aqui eu vou desativar. Enfim, esse é um efeito simples que pode ser utilizado. Recomendo a sempre intuitivamente modificar isso. Um dos grandes passos que eu utilizei para aprender a trabalhar com Photoshop foi arriscar. Quando eu sigo tutoriais, eu nunca sigo tutoriais à risca. Eu sempre vejo um tutorial e a cada ferramenta que eu for utilizar, eu procuro criticar por que usar essa ferramenta, como usar essa ferramenta. Então, eu decido ou não modificar ela para procurar um resultado diferente, e isso sempre me traz resultados satisfatórios. E com isso a gente conhece mais ferramenta. Bom, é isso. Valeu.